Bom dia a todos! Hoje eu vou falar sobre uma figura geométrica que nem sempre é tão lembrada quanto o triângulo ou o quadrado, mas que também tem suas características bem interessantes. O heptágono, que é o polígono de 7 lados. Para começar, vamos entender o que significa isso. Um polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta que se encontram em pontos chamados vértices. No caso do heptágono, como o próprio nome já indica, ele possui 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos. Assim como outros polígonos, o heptágono pode ser regular ou irregular. Um heptágono regular é aquele em que todos os lados têm o mesmo comprimento e todos os ângulos internos são iguais. Ele é simétrico e costuma ser usado em representações mais formais, como em desenhos geométricos ou em logotipos. Já o heptágono irregular é aquele em que os lados e ângulos não são iguais, mas ainda assim ele continua sendo uma figura de 7 lados. Outra forma de classificá-lo é em convexo ou côncavo. No heptágono convexo, todos os ângulos internos são menores que 180 graus, ou seja, ele se abre para fora. No heptágono côncavo, pelo menos um ângulo é maior que 180 graus, e isso faz com que ele tenha uma reentrância, como se fosse uma parte voltada para dentro. Um exemplo famoso é o heptágono regular inscrito em uma circunferência. Ele é difícil de ser construído apenas com régua e compasso, o que mostra como sua geometria é um pouco mais complexa do que a de polígonos mais simples. Então, para resumir, o heptágono é um polígono de 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos, que pode ser regular ou irregular, convexo ou côncavo, e que tem sempre a soma de seus ângulos igual a 900 graus. Mesmo não sendo tão comum, é uma figura importante dentro da geometria e pode ser encontrada em diversas aplicações no nosso dia a dia. Muito obrigado! Agora, falando dos ângulos internos, a soma deles, em qualquer heptágono, sempre será de 900 graus. Isso acontece porque existe uma fórmula geral para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, que é n-2 vezes 180, onde n é o número de lados. Substituindo n igual a 7, nós temos 7 menos 2 vezes 180 igual a 900. Essa soma é fixa, mesmo que o heptágono seja irregular. No caso do heptágono regular, cada ângulo interno mede aproximadamente 128,57 graus. Isso porque basta dividir os 900 graus igualmente pelos 7 ângulos. Apesar de ser uma figura pouco comum no dia a dia, o heptágono aparece em alguns lugares interessantes. Ele pode ser usado na arquitetura, em símbolos religiosos ou culturais, em jogos de tabuleiro e até em design gráfico, justamente porque o número 7 é considerado especial em muitas culturas, e a forma de 7 lados chama bastante atenção por não ser tão tradicional quanto quadrados ou hexágonos. E para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de reforçar alguns pontos importantes sobre o heptágono. Apesar de parecer apenas um polígono de 7 lados, ele traz consigo um conjunto de propriedades matemáticas que ajudam a compreender melhor a geometria. A soma de seus ângulos, que sempre resulta em 900 graus, mostra como existe uma lógica que conecta todos os polígonos, desde os mais simples até os mais complexos. Esse detalhe faz a gente perceber como a matemática consegue organizar e explicar formas que, à primeira vista, podem parecer apenas desenhos. Além disso, o heptágono se destaca por não ser tão comum em nosso dia a dia quanto o triângulo, o quadrado ou o hexágono. E justamente por isso ele chama mais atenção quando aparece. Arquitetos, designers e artistas muitas vezes utilizam o heptágono para criar algo visualmente diferente, fugindo do padrão das figuras mais usuais. Ele pode estar em construções, em objetos decorativos, em logotipos e até em símbolos culturais. O heptágono nos lembra que cada forma geométrica tem algo a ensinar, seja em suas propriedades, em sua estética ou em sua aplicação prática. Em resumo, o heptágono representa a união entre lógica matemática, beleza geométrica e significado cultural.
É uma figura que, embora simples em sua definição, se torna complexa e fascinante quando a analisamos com mais atenção. E é justamente isso que torna o estudo da geometria tão interessante. Perceber que até mesmo uma forma que parece diferente ou menos comum pode nos ensinar muito sobre a organização do espaço e sobre a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. Quero agradecer por chegarem até aqui e muito obrigado pela atenção de todos.